Fala galera do canal Marcos André Bioonline, eu sou o professor Marcos André e é uma satisfação enorme tê-los aqui comigo. E hoje nós vamos gravar um vídeo especial sobre um processo bioenergético que às vezes traz dúvida para muitos alunos. Nós vamos falar sobre fermentação. Se você tem dúvida sobre fermentação, fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que você não terá mais nenhum problema com relação a esse assunto. Galera, primeiro a gente precisa entender o contexto do processo chamado fermentação. Então, ao falar sobre processos bioenergéticos, nós temos dois tipos básicos, os processos aeróbicos, ou o processo aeróbico, que corresponde à respiração celular aeróbica, e os processos anaeróbicos. Aí os processos anaeróbicos, alguns autores vão dividi-los em dois principais. A fermentação e a respiração anaeróbica. Marcos, tem diferença entre os dois? Tem. Quem é o aceptor final de elétrons? Então, no caso, quando a gente fala sobre fermentação, o aceptor final de elétrons é um composto orgânico. Quando a gente fala sobre respiração anaeróbica, o aceptor final de elétrons é um composto inorgânico. Essa é uma diferença bem interessante. É interessante também reforçar que tanto a fermentação como a respiração anaeróbica são processos que acontecem na ausência de gás oxigênio, por isso que eles são chamados de anaeróbicos. Isso é muito importante para vocês. Eu gostaria agora que vocês tivessem um pouquinho de atenção, um pouquinho mais de foco, para que a gente possa discutir pontos que são importantes ao trabalhar esse assunto. Se você for analisar nos últimos anos a frequência em termos de provas de vestibular, o Enem trouxe, uma vez ou outra, uma questão que envolve fermentação, especialmente a fermentação alcoólica. No entanto, esse tipo de conteúdo é aquele assunto que é importante que você tenha base para que você possa, a partir daí, trabalhar em exercícios, mas, fundamentalmente, que você não seja surpreendido numa prova. É aquele assunto que a frequência não é tão alta assim, mas é importantíssimo que você esteja trabalhando esse conteúdo para que não haja surpresa. Bem, primeiro, o que é importante? É você entender, como eu já disse ainda há pouco, que a fermentação é um processo bioenergético anaeróbico. Então, ele vai acontecer na ausência de gás oxigênio. E esse processo ele vai utilizar como aceptor final de elétrons compostos orgânicos. No caso, basicamente, é o ácido pirúvico. Além disso, pessoal, a gente vai trabalhar com um processo que ocorre no citoplasma. Lembra que a respiração celular aeróbica, inclusive a gente tem uma aula aqui no canal sobre algumas etapas da respiração celular aeróbica, como o ciclo de Krebs, como o processo da cadeia respiratória, fosforilação oxidativa e a respiração como todo, você tem eventos que acontecem no citoplasma e eventos que ocorrem dentro da organela mais famosa e mais cobrada nos últimos anos do vestibular, que é a mitocôndria. Então, eu preciso que você tome bastante cuidado, essa localização, essa etapa ou esse processo é um processo citoplasmático. E do ponto de vista energético, pessoal, ele vai liberar para a gente 2 moléculas de ATP. Apenas 2. Quando a gente fala em respiração aeróbica, existem autores que afirmam que são 30 moléculas, outros que vão falar que são 32, outros que falam que são 36, alguns que falam sobre 38, existem alguns que já falam 29, outros vão falar 31, aí vai depender de N fatores, especialmente que nós chamamos de sistema de lançadeira, que determinará a diferença na quantidade de ATP sintetizados. Bem, agora não cabe a nós discutirmos esse ponto. O que eu quero mostrar para vocês é como acontece o processo de fermentação. Então vem comigo, pessoal. A fermentação está diretamente associada à glicose, obviamente, Então a glicose é a nossa fonte de energia, um glicídio, um carboidrato com a sua fórmula C6H12O6, portanto tem 6 átomos de carbono. Isso vai ser importante a gente frisar. E essa molécula de glicose ela vai ser primeiro ativada, Então você tem aí a participação do fosfato, ela vai ser fosforilada, e a gente também vai ter a participação do NADH para que essa glicose seja então, digamos assim, ativada. Então, a partir do momento que ela vai ser ativada, ela entra numa fase chamada de glicólise. Então, quando a gente faz referência a esta glicólise, nós vamos quebrar a glicose e vamos formar 2 moléculas de ácido pirúvico.
Qual é a particularidade do ácido pirúvico, galera? É que o ácido pirúvico ele é formado por 3 átomos de carbono. Veja, 1, 2, 3. Olha aqui, ó. 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho o ácido pirúvico com 3 átomos de carbono. Eu vou puxar para a nossa esquerda. Esse ácido pirúvico aqui, ele vai sofrer a ação do NADH, porque o NADH é um transportador de elétrons, é um transportador de hidrogênio. Então, esse ácido pirúvico, 2 moléculas de NADH vão ser utilizadas, e aí veja, ó, um hidrogênio veio para cá, o outro hidrogênio formou essa hidroxila bem aqui, ó. Tá vendo que não tinha? Ó. Quebrou esta ligação simples, tá vendo? Formou uma hidroxila e esse carbono está interagindo também com este hidrogênio aqui. E essa molécula formada é o famoso ácido lático. Então, a partir do momento que nós temos a glicose sendo desdobrada em ácido pirúvico, que recebe elétrons, hidrogênio e se transforma em ácido lático, isso é o que nós chamamos de fermentação lática. E essa fermentação lática vai acontecer na célula muscular. A grande concentração de ácido lático na tua fibra muscular leva à fadiga muscular, que é aquela dor muscular que é muito comum após uma atividade física. Agora, não para não, pessoal, vem comigo, ó. Galera, a fermentação alcoólica, por sua vez, o ácido pirúvico, inicialmente, ele vai sofrer a perda de carbono. Então, como ele tem 3 átomos de carbono, essa perda vai ser na forma de CO2, ó. O CO2 está bem aqui. Então, veja, saiu de 3 átomos para 2 átomos de carbono, ó. 1, 2, beleza? Então, liberou o CO2. E aí a gente vai ter o papel do NADH, onde o NADH vai transferir elétrons para essa substância agora recém-formada, intermediária, aonde você vai ter esta hidroxila bem aqui formada e esse hidrogênio bem aqui, ó. Antes não tinha. Então, você quebrou essa dupla ligação para formar o hidrogênio, porque esse hidrogênio foi transportado pelo NADH, lembrando que são 2 moléculas de NADH, e o outro hidrogênio veio parar bem aqui. Então, esta substância formada é o famoso etanol. Então, você tem a produção do álcool, que é o etanol, mais o CO2. Por isso, é uma fermentação alcoólica. Aonde você observa essa fermentação? Essa fermentação é muito comum, realizada por um fungo, pela levedura, chamada Saccharomyces cerevisiae. E é justamente por meio dela que ocorre a produção de massas, como a massa do pão, como acontece, por exemplo, com a produção de bebidas, o famoso vinho e a cerveja, que são as famosas bebidas fermentadas, elas são produzidas por meio desse processo. O que é incomum entre eles? Em ambos, você tem a produção de 4 moléculas de ATP, porém o consumo de 2 moléculas de ATP. Então, o saldo serão 2 moléculas. Marcos, aonde essas 2 moléculas são consumidas? Logo no início, na ativação da glicose. Para formar a glicose 6-fosfato, você vai ter a adição ali, tá? Basicamente do fosfato que estava associado ao ATP, onde vai formar ADP mais fosfato inorgânico. Então, a hidrólise do ATP, a utilização do ATP, se dá justamente nesse processo. Então, você precisa tomar muito cuidado com as funções, né? A produção de alimentos e bebidas aqui na fermentação alcoólica, a fadiga muscular aqui na fermentação lática, mas há uma particularidade interessante. Veja, para cada molécula de glicose são produzidas 2 moléculas de ATP. Então, eu queria que você... São sintetizadas, né? O saldo de ATP são 2 moléculas. Então, vamos pegar a respiração celular com um padrão de 38 moléculas? Olha só, essa dica é importante. Se uma molécula de glicose em processos aeróbicos está associada à produção de 38 moléculas de ATP e uma molécula de glicose em condições anaeróbicas vai liberar 2 moléculas de ATP como saldo, olha uma pergunta do Enem. Quantas moléculas de glicose serão necessárias para produzir 38 ATPs em condições anaeróbicas? Aí é regra de 3, né, meu parceiro, minha parceira? Uma molécula de glicose produz 2 ATPs como saldo. Se eu quero 38 moléculas de ATP, 38 dividido por 2 dá 19 moléculas de glicose. Então, em condições anaeróbicas, você vai ter o consumo de 19 moléculas de glicose
para gerar as mesmas 38 moléculas de ATP no processo aeróbico. Então você percebe que, embora ele seja bioenergeticamente menos favorável, mas quando ele vai produzir as 38 moléculas de ATP, ele consome muito mais carboidrato, ele consome muito mais açúcar. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com esses balanços energéticos relacionados ao processo de fermentação. Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês sobre a fermentação lática e fermentação alcoólica. Se você gostou da aula, se você gostou do vídeo, se inscreva no meu canal e caso você queira fazer os meus cursos, vai lá no www.bionline.com.br e lá tem vários cursos de biologia para você aprender biologia comigo. Fique ligado nos próximos vídeos aqui do meu canal, aqui do Marcos André Bionline.